estou com o doutor Igor Roque, ele é defensor público federal da Defensoria Pública da União. Doutor Igor, bom dia. Bom dia, Ivan. Doutor Igor, quais são os principais direitos dessas pessoas? Vamos começar pelo principal que eu acredito ser, que é o atendimento médico, né? Isso, Ivan. Antes da gente entrar efetivamente a tratar dos direitos, eu acho importante a gente justificar a existência desses direitos. E por que existem esses direitos? Na verdade, a gente sabe que muitas das pessoas que se encontram numa situação, como por exemplo, portador de câncer, eles se encontram numa situação de vulnerabilidade muito grande, numa situação muito delicada, clinicamente falando, psicologicamente falando. Então, sensível a essa situação, o legislador, ele editou inúmeras leis prevendo um grande rol de direitos a beneficiar, destinado a essas pessoas. E, como você bem colocou, acho que o direito mais básico destinado a essas pessoas é um tratamento digno, né? É um tratamento célere. A gente muito bem sabe que, principalmente relativo ao câncer, quanto mais cedo diagnosticado, maiores são as chances de um tratamento efetivo, com grandes chances de êxito, de uma efetiva cura. Então, o principal, o mais básico direito, a gente pode apontar como sendo um tratamento digno, como sendo um tratamento célere. Quando iniciado o tratamento, a pessoa ela tem o direito de ser identificada pelo seu nome e sobrenome. Ela não pode, seja no hospital público, seja no hospital privado, ser identificada através de um código, de um número ou de uma nomenclatura genérica. Da mesma forma, ela tem direito a ter o conhecimento de qual é a equipe médica responsável pelo seu tratamento, e aí englobando os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todos esses precisam estar com a identificação com o seu nome, indicando o hospital ao qual pertencem, tudo isso para facilitar a relação entre médico e paciente, que isso naturalmente dá um reflexo gigante na resposta do tratamento. Inclusive os exames também, né? Eles têm prioridade e um prazo para esse atendimento, né? Isso. Como eu já coloquei, assim, quanto mais cedo diagnosticado determinadas enfermidades, maiores são as chances de cura. Então, o legislador ele fez constar na lei um prazo limite para que aquela determinada doença seja diagnosticada, seja fechada, com a realização de exames, com a apresentação de resultados. Então, isso é de fundamental importância, porque refletirá diretamente nas chances de cura daquele paciente. Além dos portadores de câncer, quais são as outras enfermidades às quais as pessoas têm direito? Bom, Ivan, na verdade, a depender do direito, a gente vai ver qual seria a moléstia que se enquadra ou não, certo? E aí eu já posso adentrar a elencar, digamos, ou apontar sumariamente os principais direitos. E aí a gente pode falar como, por exemplo, a isenção ao imposto de renda. Uma pessoa especificamente que foi acometida pelo câncer, ela pode ficar isenta do pagamento de imposto de renda. A legislação, ela traz algumas limitações, ou ela traz algumas restrições, como, por exemplo, quem seria o beneficiário? Quem seria o beneficiário é o pensionista, é o aposentado, é o reformado. Então, essas pessoas, se acometidas por um câncer, por exemplo, elas podem ficar isentas de um imposto de renda. A gente pode também citar o saque do FGTS. E aí o saque do FGTS, a gente já passa para uma análise mais ampla. Ela não se restringe única e exclusivamente ao portador do câncer. A gente sabe, eu posso afirmar, que o portador de câncer, ele tem direito a realizar o saque do seu saldo de FGTS. E é importante a gente ressaltar que não só quando o portador do câncer tem o saldo de FGTS, mas quando a pessoa que tem o saldo do FGTS tem algum dependente portador de câncer. Então, digamos que um pai de família, ele tenha a sua conta vinculada do FGTS, o seu filho fica acometido, ou a sua esposa, ou a sua mãe, desde que seja dependente, fica acometido por uma neoplasia maligna, e aí ele tem direito de realizar esse saque do FGTS. E esse saque a gente pode estender para outras doenças, porque a lei do FGTS ela traz um rol dizendo quais são as situações nas quais a pessoa ela pode realizar aquele saque. E a gente pode citar como, por exemplo, o portador de HIV. Ele também tem direito a realizar esse saque de FGTS. E a prioridade também
no sistema habitacional, também na compra de automóveis, no caso, isenção de IPVA, né? Isso, exato. Com relação especificamente ao sistema financeiro de habitação, o que a gente pode pontuar é o seguinte, quando a pessoa ela é beneficiária do sistema financeiro de habitação, quando a pessoa ela paga um financiamento de um imóvel, à medida em que ela paga aquele financiamento, obrigatoriamente, às vezes a gente nem sabe disso, mas obrigatoriamente ela paga também um seguro. E é justamente esse seguro que dá direito a uma quitação daquele débito, daquela dívida. Então, digamos que uma pessoa, ela pague o sistema financeiro de habitação, se veja de uma hora para outra portadora do câncer, em decorrência, como consequência desse câncer, ela fique inválida, ela ela fique impossibilitada de retomar o seu trabalho, de voltar a sua atividade econômica como um padrão, e então ela vai ter direito à quitação daquele débito. Ela vai ter direito a que aquele seguro quite toda aquela dívida, porque, pela condição dela, ela não vai ter mais condições de trabalhar para poder efetuar o pagamento. Pagamento, né? A mesma coisa com relação a veículos. A gente sabe que, a depender do câncer, por exemplo, as pessoas elas ficam debilitadas. E, em virtude disso, o legislador ele previu a possibilidade de isenção de inúmeros impostos, como o IPI, como o ICMS, como o próprio IPVA, desde que o médico prescreva necessidade de a pessoa adquirir um veículo especial. E aí, quando eu falo veículo especial, muitas vezes a pessoa, não, mas especial em que sentido? Simples. Um câmbio automático, uma direção hidráulica, ela já pode ser configurada como um veículo especial. Como exemplo, eu posso citar uma mulher que passa por um câncer de mama, tem que retirar a mama. A gente sabe que com a mama vem toda a região muscular que afeta diretamente o braço, então ela não vai ter a mesma força naquele braço que ela tinha outrora. Então ela se vê obrigada ou forçada a adquirir um veículo automático ou um veículo com a direção elétrica, com a direção hidráulica, de modo a fazer menos esforço. Então essa pessoa, numa condição dessa, tem direito a adquirir um veículo com toda essa isenção desses impostos. Agora, no caso aí, ela não tem assegurado o direito à quitação das parcelas em débito, né? Do veículo? Do veículo. Não, do veículo não. De fato, só do sistema financeiro de habitação. Só do sistema financeiro de habitação. A não ser que ela tenha alguma espécie de seguro lhe garantindo isso. Que hoje em dia o mercado é livre, as pessoas podem realizar inúmeros tipos de seguro. Se houver algum seguro que ela tenha pactuado para se ver quitada desses débitos, sem dúvida nenhuma ela vai poder, sim, ficar sem pagar essas prestações. Agora, há algum outro fato para a gente finalizar que o senhor poderia colocar de importância para essas pessoas? Bom, eu acredito que esse é um tema muito sensível, né, Ivan? Eu já lhe agradeço pela oportunidade de trazer isso para a população e ao tempo que é muito sensível, é de desconhecimento da população. Existe um grande rol de direitos, como, por exemplo, direitos previdenciários, né? A aposentadoria, auxílio-doença, o recebimento do benefício assistencial. Então, eu digo às pessoas que se veem numa situação dessa, que procurem os seus direitos. Eu já coloco aqui à disposição a Defensoria Pública da União, né? Nós somos um órgão vocacionado a atender as populações, ou a população, as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Então, as pessoas podem nos procurar, podem sanar suas dúvidas, nós estamos lá para prestar uma assistência jurídica que é gratuita, né? Ela é custeada pelo próprio Estado, é um órgão estatal, é um órgão da União. Então, eu me coloco à disposição para sanar essas dúvidas dessas pessoas e dizer que procurem os seus direitos, que são grandes os direitos e que muitas vezes, pela condição que nós estamos naquela situação, nós terminamos esquecendo. Mas muitas vezes estes direitos vêm a facilitar o nosso tratamento. Ok. Doutor Igor, muito obrigado ao senhor pela sua visita, pelas suas explicações e estamos aqui à disposição. Eu que agradeço, Ivan, foi um prazer. Bom dia. Bom dia.
CIEEC, o sindicato que representa todos os trabalhadores em edifícios e condomínios. CIEEC mantém 3 clínicas com mais de 40 especialidades médicas, assistência jurídica com diversos profissionais na área do direito e atendimento na área de lazer com um clube de campo para todos os seus associados e dependentes. CIEEC, Administração Rinaldo Júnior. Bom dia a todos e todas, eu sou Luísa Batista, eu sou a secretária de Saúde da CUT Pernambuco. Esse mês de novembro, a Secretaria de Saúde está pautando o câncer de próstata. A maioria dos homens, eles resistem a fazer o exame porque muitos homens têm aquele preconceito que é o toque retal. Existem outras formas de se fazer o exame preventivo do câncer de próstata. É o exame de sangue, o PSA, é a ultrassonografia, porém o exame, o toque retal, é o mais completo para que o médico possa constatar qualquer anomalia na próstata. Para melhorar o transporte público, é preciso investir na ampliação do metrô. Mais metrô significa menos carros nas ruas e mais mobilidade para a cidade. O metrô é mais rápido, mais barato e transporta muito mais gente. A cidade anda melhor de metrô. Uma campanha do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Sindicato Forte, Sindicato Cidadão. O Simpol continua na luta por mais segurança pública para o cidadão pernambucano. Na última semana, o sindicato realizou um protesto na cidade de Caruaru, afixando cruzes no Marco Zero da cidade, representando as mais de 300 pessoas assassinadas na região do Agreste desde o início do ano. Para reduzir a violência em Pernambuco, é preciso investigar os crimes e punir os criminosos. Trabalho de uma polícia civil bem equipada e recebendo salários dignos. É isso que exigimos e reivindicamos aqui em Praça Pública. O compromisso, o dever e a responsabilidade do governo do Estado de prover segurança pública para o povo de Pernambuco. E que, infelizmente, hoje não estamos tendo uma boa gestão na segurança pública no nosso Estado. TV Simpol no ar. Eu estou com o médico Geraldo Cavalcante, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, a seccional de Pernambuco, e vai conversar conosco sobre o Novembro Azul. Bom dia, doutor Geraldo, tudo bem? Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os telespectadores. Doutor Geraldo, por que é que o câncer de próstata é a segunda causa de morte entre os homens? O câncer de próstata é uma doença prevalente, é uma doença maligna prevalente entre os homens. Só perde mesmo para o câncer de pele, em prevalência. E só não mata mais do que o câncer de pulmão, né? Então, por conta dessa prevalência toda, dessa quantidade enorme de casos que temos na população, por isso que ela é uma doença importante a ser diagnosticada. Para que nós tenhamos um diagnóstico dessa doença, o que é que o homem deve fazer? O câncer de próstata, no estágio inicial, ele não provoca necessariamente sintoma algum. O indivíduo não sente nada. Pode sentir uma dificuldade para urinar, acordar mais vezes à noite, urinar mais vezes durante o dia, mas tudo isso pode ser também devido ao aumento benigno da próstata, que é muito mais comum do que o câncer de próstata. O aumento benigno da próstata faz parte do envelhecimento do homem. Todos nós, homens, em um certo momento de nossa vida, vamos ter um aumento de próstata. Alguns, esse aumento ocorre mais cedo, outros ocorrem mais tardiamente. Alguns, a próstata cresce mais, outras, a próstata cresce menos. Mas todos nós vamos ter esse aumento de próstata, quando chegarmos nos nossos 80, 90 anos. Agora, alguns desses indivíduos, eles podem desenvolver o câncer na próstata. Então, do ponto de vista de sintoma, não há diferença entre o câncer de próstata e o aumento benigno da próstata, a não ser quando o câncer já está no estágio muito avançado, que aí já envolve outros sintomas mais gerais,
que o aumento benigno não provoca. Mas aqueles sintomas urinários pode ser tanto o aumento benigno quanto o aumento maligno. Por isso é importante se fazer o diagnóstico, fazer a pesquisa, fazer a busca desses casos. A resistência do homem, o preconceito do homem fazer o toque retal, isso é uma das causas que leva tantos homens ao óbito? Isso é um fator que negligencia o diagnóstico de câncer de próstata. Obviamente, já está bem melhor. Há 20, 30 anos atrás, era muito menos a quantidade de indivíduos acima de 50 anos que procuravam um urologista para realizar o exame da próstata. Hoje em dia, com todas essas campanhas que já vêm de vários anos para cá, realmente a consciência tem mudado, mas ainda existe resistência de muitos indivíduos com relação à avaliação da próstata, independente do nível sociocultural do indivíduo. A partir de que idade o senhor recomenda para que o homem, para que as pessoas comecem a se preocupar e fazer os exames? As sociedades de urologia recomendam que a avaliação deve ser feita em todo homem a partir dos 50 anos de idade. Agora, se o indivíduo tiver uma história familiar de câncer de próstata, tiver um pai, um irmão mais velho, deve começar mais cedo, aos 45 ou até aos 40 anos, se realmente mais de um indivíduo na família, o pai e o irmão mais velho, por exemplo, já tiverem com seu diagnóstico de câncer de próstata. Então, pode começar até mais cedo. Mas recomendo 50 anos e 45 anos se tiver história familiar. Há quem indique também, nos negros, começar mais cedo, aos 45 anos. Por quê? Porque os negros, aparentemente, têm uma incidência maior do que os brancos e, quando tem, geralmente são formas mais graves da doença. Então, por isso, também recomenda-se aos negros que façam essa avaliação um pouco mais cedo do que os 50 anos, que é recomendado para todo mundo. A alimentação é importante na vida do homem para que diminua esse índice de mortalidade do câncer de próstata? A alimentação, existem estudos algumas dietas que já foram detectadas como associadas ao aparecimento do câncer de próstata. Populações que ingerem muita carne vermelha, carne gordurosa, têm uma chance maior de desenvolver câncer de próstata. Isso é bem demonstrado na população de orientais, de japoneses, que no Japão a prevalência de câncer de próstata é baixíssima. Mas quando o japonês vai para os Estados Unidos, quando foi para os Estados Unidos na década de 50, por exemplo, após a Segunda Guerra, os filhos dos japoneses tiveram tanta prevalência quanto os americanos nativos em câncer de próstata. Os seus pais não tinham, mas seus filhos passaram a ter numa prevalência bem semelhante. Isso mostra que os fatores ambientais e a alimentação, principalmente carne vermelha e carne gordurosa, que também é um hábito frequente do nosso meio, isso está associado ao maior aparecimento de câncer de próstata. Agora, um outro câncer também, ultimamente muito comum entre os homens, é o câncer de pênis, né? Graças a Deus não é tão comum. O câncer de pênis é mais raro do que o câncer de próstata. O câncer de pênis está associado principalmente ao asseio do indivíduo, então por isso que acomete mais a população mais pobre, a população mais carente e agora, apesar de ser bem menos prevalente que o câncer de próstata, ele geralmente tem um comportamento muito mais agressivo de uma maneira geral. O câncer de pênis geralmente provoca mutilações no homem, provoca a retirada parcial ou completa do pênis. E mesmo fazendo isso, a mortalidade do câncer de pênis é maior, podemos dizer assim, a taxa de mortalidade é maior do que no câncer de próstata, pelo nível de agressividade desse tumor. Então, é um tumor bem mais raro, porém, geralmente é mais agressivo e leva mais à morte um percentual maior de indivíduos que são acometidos pela doença.
E pode ser prevenido. Pode ser prevenido tendo essa conscientização de avaliar, de asseio, principalmente da região da glande, da ponta do prepúcio. Então, é importante que o indivíduo tenha esse hábito de lavar o pênis, porque, infelizmente, isso ainda não acontece, principalmente na população carente. Agora, ele tem sintomas ou é também assintomático? O câncer de pênis geralmente aparece como uma úlcera na região do pênis, principalmente na glande e no prepúcio, que é aquele couro que envolve a cabeça do pênis. Então, é uma úlcera, é uma lesão ulcerada que pode provocar mau cheiro, pode provocar aparecimento de pus e que o crescimento é rápido. Infelizmente, o tempo do aparecimento dessa lesão até o indivíduo procurar o médico dura em torno de 6 meses, não só aqui, como em outras partes do mundo também. É um câncer muito comum aonde? Na África, na Ásia, na América Latina, ou seja, locais onde a população pobre é bem maior, a população carente é bem maior do que a população mais assistida do ponto de vista de saúde. A prevenção hoje de todas essas doenças, essas enfermidades, ela passa pela alimentação e também pelos cuidados de higiene, né? Sim, com certeza, com certeza. Os cuidados de higiene, e não precisa ser nada demais, água e sabão é suficiente para prevenir, tendo o cuidado sempre de expor a glande, lavar bem com água e sabão a região genital da maneira geral. Isso tudo é algo que previne o aparecimento do câncer de pênis. Qual é a recomendação que o senhor faz para todos os homens, para todas as filhas, para todos os filhos e principalmente para as esposas com relação àquele homem que tem uma reação aos exames? A mulher tem sido cada vez mais, já temos observado o papel dela na prevenção e de fazer com que os indivíduos masculinos procurem, isso faz parte é uma característica feminina do ato de cuidar. Então, isso tem a ver com a mulher propriamente dita. Infelizmente, o homem não tem essa característica. Então, assim, é recomendado que procure realmente um urologista, que se faça essa avaliação preventiva, que pode ser feita anualmente, pode ser feita até a cada 2 anos, dependendo de cada caso. Por isso é importante esse tipo de orientação. É importante também nós pesquisarmos a presença de sintomas miccionais, principalmente pacientes mais idosos, que estão habituados a acordar 2, 3, 5 vezes à noite para urinar, a urinar várias vezes durante o dia, a ter aquela dificuldade de chegar ao banheiro quando chega em casa, então aquela urgência, muitas vezes eles urinam na roupa porque não conseguem segurar. Então, isso são sintomas que muitas vezes incomodam o indivíduo e o indivíduo acha isso normal, que faz parte do envelhecimento. Mas hoje em dia nós temos condições, existem tratamentos eficazes que poderiam minimizar esses sintomas e melhorar a qualidade de vida dele se esses sintomas realmente forem importantes para o seu bem-estar. Ok, então tá aí. O toque retal não mata. Agora, o câncer de próstata, ele é cruel e leva ao óbito. Doutor Geraldo, muito obrigado ao senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço essa oportunidade e muito obrigado aos telespectadores. Vamos, amigo, lute, vamos, amigo, ajude, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. Comunicado. Os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras estão em greve por tempo indeterminado em defesa do Brasil, da democracia, da soberania nacional, da manutenção dos investimentos na indústria nacional de petróleo e gás, valorização dos trabalhadores brasileiros.
A Petrobras é patrimônio do povo brasileiro e, ao longo de sua existência, tem contribuído com o Fundo Social, com investimento em educação e saúde. 1,3 trilhões foi destinado à educação. Recursos esses na criação de novas universidades públicas, programas como FIES, ProUni e outros. 450 bilhões investidos na saúde, na construção de novos hospitais, pesquisas em medicamentos, distribuição de remédios gratuitos, Programa Mais Médicos, SAMU, UPA e outros. Não podemos permitir que esse patrimônio nacional desapareça ou seja privatizado. Por isso, o Sindipetro, CUT, CTB, MST e Levante Popular da Juventude convoca toda a população a apoiar esta greve, fortalecendo a luta pela democracia e nossos direitos. Defender a Petrobras é defender o Brasil. E os trabalhadores das indústrias de bebidas do estado de Pernambuco estão em plena campanha salarial. Vamos conversar com alguns dos dirigentes do Sindibeb Pernambuco. Convoca todos os companheiros e companheiras para estarmos juntos nessa campanha salarial tão importante do ano 2015. Nossa luta depende de todos nós. Se não lutarmos, nada teremos. Então, eu, como presidente do sindicato, convoco a todos e todas para seguirmos nesta luta, para obtermos mais esta vitória. Quero convocar todos os companheiros que se juntem à luta desse sindicato. Trabalhadores das indústrias de bebidas, associe-se ao nosso sindicato, fortaleça a nossa luta. Juntos somos fortes, juntos somos CUT. Para melhorar o transporte público, é preciso investir na ampliação do metrô. Mais metrô significa menos carros nas ruas e mais mobilidade para a cidade. O metrô é mais rápido, mais barato e transporta muito mais gente. A cidade anda melhor de metrô. Uma campanha do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Sindicato Forte, Sindicato Cidadão. A meta do Sindup nessa gestão é fortalecer a base, trazer a base junto ao sindicato e lutar pelo nosso plano de cargos e carreiras. Essa é a nossa meta principal. Fortalecer a nossa base, fazer com que ela entenda esse plano e fazer com que ela abrace essa causa, porque o sindicato em si vai fazer sim a parte dele, mas junto com a base nós vamos nos fortalecer e vamos ganhar força contra o governo que, infelizmente, ainda reluta tanto nesse plano de cargos e carreiras que a gente tanto vem almejando. Bom dia, eu sou Luciana Dantas, promotora de Justiça de Cidadania da Pessoa Idosa. Estou aqui para lembrar que o Estatuto do Idoso é uma lei federal que estabelece que pessoa idosa é toda pessoa acima de 60 anos de idade. Todavia, para que a pessoa idosa possa andar gratuitamente de ônibus nos municípios, esse direito foi assegurado a partir dos 65 anos de idade. E a pessoa tem que comprovar a idade fazendo uso da carteira de identidade ou outro documento oficial de identificação. Então, em qualquer município do país, se a pessoa é idosa acima de 65 anos, indo, por exemplo, para São Paulo, para Salvador, para Natal, estiver com seu documento oficial de identidade, pode sim andar gratuitamente nos ônibus. Obrigada. Vamos finalizar com Roberto Cruz e a Andresa Formiga com a música do Meu Coração. Porque você insiste em quebrar a cara, não se apaixona logo por outra pessoa, fica perdendo tempo com a pessoa errada, sofrendo por amor, se machucando à toa. Pra que você ficar chorando de saudade, se não vale a pena, pra que insistir? Troque esse sofrimento por felicidade, porque você não para e repara em mim. Vê se me olha, me nota, me enxerga, me vê de uma vez. Esquece esse cara que nunca te fez feliz de verdade, sai dessa furada.
Vê se me olha, me nota, me chega, já passou da hora. Me dá uma chance, dispensa esse cara, mostra pra ele que a fila anda. Vê se me olha, me nota, me chega, me vê de uma vez. Esquece esse cara que nunca te fez feliz de verdade, sai dessa furada. Vê se me olha, me nota, me chega, já passou da hora. Me dá uma chance, detona esse cara, mostra pra ele que a fila anda.